Vamos voltar lá para trás, talvez alguns milênios. Existem algumas teorias para o surgimento do dinheiro. A teoria, para mim, que mais bem explica o surgimento do dinheiro é a que a gente chama da teoria catalática, que é a teoria que tem a ver com as trocas voluntárias, ou as trocas de mercado. Que o dinheiro nada mais é do que uma mercadoria que surge nas trocas entre os indivíduos. Então, no passado, a gente tinha o escambo. Sempre existiu, né, o escambo. Sempre Desde existiu começou... e ainda existe. Exatamente. Existiu e ainda existe. Então, no passado, o problema do escambo é que ele é muito limitante, assim, porque ele depende da dupla coincidência de desejos. Exatamente. Você vende peixes, você é um pescador, e eu tenho cadeiras para vender. Exato. Se eu quero peixe, você tem que querer cadeira, senão a gente não faz negócio. Exatamente. Esse era um problema no começo. Esse é o problema da dupla coincidência de desejos. Entendi. E é aí que os indivíduos vão percebendo que, dentro do mercado, algumas mercadorias são mais demandadas que outras. Alimentos, no passado sal. A palavra salário vem de sal. Ah, é? Sal era usado como dinheiro, porque era muito demandado. Então, os indivíduos foram percebendo que, olha, se eu pegar um pouco de sal e entregar em troca do produto que eu quero, quem está recebendo sabe que esse sal ele vai poder usar na troca seguinte. Então, o sal funcionou como um meio de troca. Ou o meio intermediário. Que todo mundo queria. Não para consumir o sal naquele momento, também podia ser consumido. Como base de troca. Mas como meio de troca. Então, ele era o bem intermediário para resolver o problema da dupla coincidência de desejos. Então, nesse processo que foi evoluindo, e várias mercadorias foram usadas como dinheiro ao longo da história. Ouro foi mais depois, mas a gente teve sal, gado, sementes de cacau. Semente de cacau? Semente de cacau. De conchas também? Conchas. Por que conchas? Porque são bens escassos. E eu vou fazer um parênteses depois nessa teoria que é importante. Depois a gente volta nas conchas. Não me deixe esquecer. Tá bom. Mas, avançando mais ainda, a gente chegou nos metais preciosos, como prata. Primeiro até foi prata. Ah, é? Primeiro, o principal padrão monetário metálico foi prata mesmo. Depois que veio o ouro. Tanto que os Estados Unidos foram fundados num padrão monetário baseado na prata. Pô, achei que era ouro. Em 1776 era prata. E por que é escasso? Era a moeda corrente. Porque é escasso, porque é maleável, é fácil de reconhecer, é fácil de comprovar a autenticidade, que realmente não tem um material misturado. Até isso é muito bacana. Pô, eu vou acabar abrindo vários parênteses aqui. Relaxa. Mas tem que voltar aqui depois. Tá. Uma das palavras que se chama uma das definições para dinheiro bom no inglês é sound money. Sound de som? De som. Ou moeda sonante. Ah, porque os caras batiam para ver se era de prata mesmo? Exatamente. Tem um som diferente? Total. É um som límpido, assim, impressionante. É muito bacana você escutar o som da moeda de prata e de ouro também. E até hoje existe esse termo por causa disso. O cara batia. Vem daí. Então quando fala, precisa de sound money, dinheiro sonante, ou dinheiro sadio, é por conta disso. Então os metais foram depois, mais no último milênio de verdade. Tá. Até chegar um momento onde os metais começaram a circular menos, até porque tem um problema de transporte, pesam. Então você imagina carregar um montante relevante no bolso, é complicado, pode ser assaltado, então é mais perigoso. Imagina o cara viajar naquela época lá de carruagem direto, né? a cavalo. Então começaram a surgir bancos. Piratas, né? Piratas, tudo isso. Navios. E os chamados substitutos de dinheiro, que é, por exemplo, uma cédula bancária, onde o sujeito deposita o dinheiro no banco e recebe em troca uma cédula bancária. Como começa isso? Quem tem essa ideia ou quem começa a implementar isso? Da história bancária remonta talvez os primeiros bancos com algum nível relevante de atividade foi na Itália, o banco dos Médici. Então, era muito importante. Isso século XV, se eu não estou enganado. Ali começa a se desenvolver. O cara tinha metais preciosos? Recebia metais. Não apenas trocava moedas, como também recebia como depósito e entregava... O cara tinha uma grana, ele não queria guardar no castelo dele, ele deixava lá com os caras. Exato. Toma conta pra mim. É isso? Exato. Tipo um banco mesmo. Tipo um banco, ou até mesmo concedendo empréstimo. Ah, tá. Porque como ele atraía depósitos dos depositantes, dá dinheiro para mim, eu vou ser o intermediário financeiro. Quer construir... Investe comigo, eu vou emprestar para quem eu sei que quer tomar emprestado porque precisa de dinheiro. É um banco mesmo. É um banco. Então, essa atividade bancária foi se desenvolvendo e que chegou a tal ponto em que a cédula do banco
começou a circular como se fosse a própria moeda. Porque o pessoal confiava tanto Porque que... tinha confiança no banco. Pô, uma instituição... É fé, né? Sem dúvida. É um papel, não é um ouro que... né? É um sem papel. dúvida. Tem o nome do banco, dos acionistas, mas que o sujeito sabe que se ele apresentar na janela do banco, ele vai ter a prata ou o ouro de volta. Então é baseado muito na confiança e na solidez do banco. Entendi. Então o uso do papel moeda na cédula bancária foi crescendo ao longo dos anos. O problema é que em alguns períodos da história os bancos também suspendiam essa obrigação, ou os governos permitiam que os bancos não honrassem as suas obrigações. Por causa de guerras? Porque o banco se deu mal, emprestou demais, porque o governo queria se financiar e o próprio governo emitiu notas demais e não tinha mais como honrar a paridade, ou o que se chama o valor de face da nota, não tinha mais como honrar aquilo. Então dizia, não posso mais pagar esse ouro, então está suspenso agora e daqui a algum tempo a gente vai desvalorizar esse papel. Em vez de ser 1 libra de prata, agora esse papel vai dar apenas meia libra de prata. Caramba. Então isso foi acontecendo ao longo da história. E esse, como o sistema bancário... eu estou dando aqui um panorama geral. Sim, mas até porque a atividade bancária ela foi se desenvolvendo na Itália, na Escócia, na Alemanha, Estados Unidos e de forma diferente. Um pouco diferenciado. Mas em alguns países começaram a surgir os bancos centrais, que eram os bancos que concentrariam essas reservas. Em vez de ficar tudo num único banco, ou em vários bancos dispersos, as reservas de prata, de ouro, seriam concentradas num banco central, que até possibilitaria, vai que algum banco tenha problema, o Banco Central pode emprestar para esse banco agora. O banco não precisa quebrar, deixa que o Banco Central empresta porque ele tem reservas, o banco tem um problema pontual, ele vai repagar, paga um juro punitivo. Na teoria, traria mais confiança para o sistema. Para o sistema como um todo. Como um todo, exatamente. Porque estava tendo esse problema da galera começar a desconfiar. Pô, mas esse banco aqui, abriu aqui, não sei se eu entendi. E acontecia. Quebras bancárias são normais. Então, aí começou os primeiros bancos centrais, só que sempre com um relacionamento muito umbilical com os governos. Onde, muitas vezes, os próprios governos, ou os reis, impérios, eram os principais devedores. Eles estavam precisando, não conseguiam cobrar impostos, para cobrir toda a despesa, esforço de guerra, e aí tomavam emprestado. Só que em algum momento eles também não tinham mais como pagar emprestado. Então, esse relacionamento bancos e governo e moeda aconteceu ao longo de toda a história. E os bancos centrais foram cada vez mais sendo estatizados. Alguns já nasceram assim, nacionalizados, faz parte do governo. Na época, por exemplo, das descobertas, Portugal, Espanha e Inglaterra, já existia um banco que financiava essas navegações e eles tinham que trazer um lucro de volta para cobrir isso? Em alguns países, sim. Por exemplo, o Banco da Inglaterra foi... O primeiro banco foi da Suécia. Foi no século XVII. O segundo foi o Banco da Inglaterra. Mas inicialmente não era um banco do governo, mas era um banco que depois de algum tempo foi concedido um monopólio para emitir o papel moeda. Entendi. Então os outros bancos não podiam mais emitir isso na Inglaterra. Apenas o Banco da Inglaterra. Que acabou sendo o Banco Central, depois no século XX foi nacionalizado efetivamente. E o que aconteceu ao longo do século, especialmente passado, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, é que cada vez menos os governos foram honrando a paridade do papel moeda que tinha o lastro no ouro. Então os cidadãos operavam sempre com aquela confiança de que poderiam sacar o ouro. Se todo mundo ao mesmo tempo fosse no banco, ia ter o dinheiro dele. Era para ter. Hoje não é mais assim. Hoje é um pouco diferente. A gente vai chegar lá. Tá. Acho que a gente vai falar aqui umas 4, 5 horas, hein? Mas vamos lá. Avançando para os bancos centrais. Lembra da concha, anota aí concha aí. É verdade, tem que voltar para a concha. Então o sistema que acabou se consolidando ao longo do século passado foi um sistema em que o papel moeda do governo, emitido pelo Banco Central, que tem monopólio concedido pelo governo, acabou circulando sem precisar restituir em ouro. Então o cidadão não tinha mais o direito de resgatar em espécie, prata ou ouro. E é depois da Segunda Guerra Mundial que teve uma grande mudança, porque foi no Acordo de Bretton Woods, 1944, quase acabando a guerra, a Alemanha já praticamente aniquilada, e aí as principais potências reuniram em New Hampshire, na cidade de Bretton Woods, num hotel muito bacana. Roberto Campos, falecido senador brasileiro, estava na conferência. Ah, é? Foi um dos membros da delegação brasileira.
E até no livro de memórias dele ele conta, é muito bacana. E nessa conferência eles definiram a ordem monetária. Eu não sei se eu entendi direito, Uri. Me explica essa parte aí. Então vamos lá. Em 1944, era finzinho da guerra, as principais potências se reuniram nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire, numa cidade chamada Bretton Woods. E nessa conferência, que inclusive tinha o Roberto Campos, nosso falecido senador, que fazia parte da delegação brasileira, eles definiram a nova ordem monetária. Como é que o sistema monetário seria estabelecido depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque desde a Primeira Guerra, qual foi o grande problema? Na Primeira Guerra, a maior parte dos países saiu do chamado padrão ouro, que era o sistema que a gente descreveu, onde a cédula, o papel moeda, tinha lastro no ouro e o cidadão podia lá pedir o ouro de volta. Com a Primeira Guerra, a Inglaterra deixou o padrão ouro, a França, a Alemanha, enfim, todos os países que estavam lá lutando, porque eles precisavam financiar a guerra. E simplesmente cobrar impostos é muito mais impopular, então como é que faz? Imprime dinheiro e financia. Então, eles aboliram o padrão ouro, que em princípio seria temporariamente. Acabou a Primeira Guerra, tentaram voltar a algum padrão ouro, que não foi a mesma coisa que do passado, que até mudou, era o padrão ouro câmbio e não o padrão ouro clássico. Isso na década de 20. E aí chegou a Grande Depressão, primeiro o crash de 29, e aí a Grande Depressão, até 1933. Os Estados Unidos, inclusive, proibiram que os cidadãos possuíssem ouro. Por quê? Porque os Estados Unidos precisavam imprimir dinheiro para tentar sair da Grande Depressão. Essa era a política. Aí tem até um debate grande do que deveria ser feito. Mas essa era a justificativa. Eles precisavam imprimir dinheiro e o padrão ouro impedia isso. Então o Franklin Delano Roosevelt, presidente da época, fez uma lei chamada de Ordem Executiva 6102, onde ele obrigava todos os cidadãos que tinham ouro ou certificado de ouro a entregar isso para o governo americano e que eles recebiam um papel. Entendi. Esse foi o... Que doideira, cara. Doideira. Estados Unidos, proibido ter ouro, e essa lei durou até 75. 1908? De 1933 a 1975. Agora?